Parabéns ao Flamengo. Se o Flamengo disputar a Champions League com esse time aí, meu irmão... Mas tá um mundial com os times da Europa. Não, te falar, com todo respeito ao Palmeiras, ao Botafogo e ao Fluminense. O Flamengo, meu irmão... O Flamengo é o melhor time. Você falou, o Flamengo é um dos maiores times do mundo, meu irmão. Do que eles estão jogando. Nação, se liga só no que o craque Neto disse no programa dele hoje, ao vivo. Ele se rendeu ao Mengão. Todos os créditos aos donos da bola. E também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Dá play no vídeo aí. É o Corinthians que toma de 4, né? É uma coisa, barbaridade. Hoje é segunda-feira, é o seguinte, ó. Primeiro, boa tarde, Veloso, boa tarde, Souza, boa tarde. Oscar Roberto Godoy, a gente tem muita coisa pra falar. Em relação ao Corinthians, meu irmão, perder pro Flamengo, quase todo mundo vai perder. É como perder. Você pega o Vasco, que o Corinthians meteu 3-1, você pega o Vasco jogando com o Flamengo. O grande problema do Corinthians é que, por exemplo, o seu Carrilho não consegue correr segundo tempo. O que está acontecendo com esse cara? Pô, quantas vezes eu, Souza, Veloso, a torcida do Corinthians, Godoy, a gente coloca a importância do Carrilho com a ausência do Garro? Vamos lá, o cara não consegue dar um pique. O que está acontecendo, irmão? Qual que é a parada? É assim, como é que um jogador de 32 anos não consegue correr? Por quê? O que está acontecendo? O André Ramalho, quando ele chegou, sem fazer pré-temporada, meu irmão, era dificilmente ele perdia uma cobertura do lado esquerdo, do lado direito, ganhava... O que está acontecendo, irmão? O que vocês estão achando que vocês são? Não é perder para o Flamengo hoje, eu acho que só o Palmeiras que bate de frente. E aí você pega os times do Rio, que aí é um clássico regional, que aí é uma outra motivação, que isso é natural. Só que é o seguinte, como perdeu? Aí veio o treinador que ganhou 2 jogos do Sport e se foi um jogo mais ou menos. Não foi? Uhum. Aí você joga contra o Racing do Uruguai. Tem o Félix Torres que é expulso, eu faço um jogo onde eu ganho o jogo de 1-0 num lance de escanteio, gol do Romero. Aí eu jogo contra o Fluminense. Em casa, eu perco o jogo e não jogo nada. Eu jogo contra o Bahia, primeiro jogo, eu jogo com o time reserva, eu faço um bom jogo. Eu jogo contra o Vasco, eu ganho de 3-1. Ponto, acabou o Corinthians. Acabou o Corinthians. Qual é a ideia daquilo que eu penso, que eu falei com o Godoy ontem, no apito final? Meu irmão, o Hugo, você não tem o que falar de seu menino. É um goleiraço, mesmo ele falhando no lance, o Hugo acertou a bola, mete pro Souza lá, ó. Ó, deixa eu pegar o pessoal ali, pro pessoal ver como é que não erra o passe. Ó, tá ali, ó. Mete devagar, não vem por dentro. Por dentro não dá. Vai lateral, você tá longe do gol, mas tudo bem. Lateral aberto, tá tudo bem. Agora, vamos lá, o Mateuzinho tá jogando? Não. Félix Torres tá jogando? Não. André Ramalho tá jogando? Não. Se precisar do Kaká, aí a gente pula da ponte. Pula da ponte Rio-Niterói, aí vê se o Tubarão tá lá ou só sogra tá lá, né? Aí você vai ver. Aí você tem o Gustavo Henrique. Entrou pá, mais ou menos, hein? Mais ou menos. Aí você tem o Andileri, que é bom lateral. É um cara que marca, um cara que, sabe, que não pipoca, uma baita de uma contratação. Aí você tem o Breno Bidon, menino craque de bola, mas precisa ter panca, né? Aquela coisa toda, jogar o Campeonato Paulista. Brasileiro, meu irmão, você joga contra o Fortaleza, é porrada. Brasileiro é o pior campeonato que tem, não é Libertadores. E aí você tem o Carrilho, que tá andando em campo. Tá andando em campo. Aí saiu o Garro. Pô, mas peraí, o Corinthians não joga mais por causa do Garro? Ah, o Palmeiras não joga mais por causa do Rafael Veiga? Ah, o São Paulo não joga por causa do Lucas? Ah, o Pedro voltou? 5 jogos, 4 gols. Sabe quantos gols tem o Vitor Roque? Nenhum, em 11 jogos. O Pedro é um monstro. Mas aí quem joga do lado dele? De Arrascaeta, Everton, Luiz Araújo, né? Aí o Gerson, que é craque. Não tem, o Flamengo é campeão brasileiro, irmão. Não tem um time de futebol sul-americano e no mundo, o Flamengo hoje briga com o Real Madrid, briga com o Barcelona, briga com o Manchester. Se fizer certinho, briga com todo mundo. Botar o Flamengo na Champions League aí, botar no Premier League, o Flamengo briga para ser campeão. Isso é o que eu penso do Flamengo. Aí você pega o Corinthians, o Roberto, há quanto tempo que ele não joga? Legal, vai. Aquele que eu e o Godoy,
o Souza, o Veloso, os donos da bola, a gente chega e fala, ó, pô, não, ele tá jogando... Não, você fica ligando pro Cascão ver, eu tô com dor no ombro, tô com dor na fimose, que não sei o que, não tem essa comigo. Esse negócio de ficar mandando recado pra mim, não. Nem a sogra minha, eu falei, hoje, que eu pego a filha dela, eu namoro a filha dela, eu faço umas coisas, a gente brinca, a gente toma dura, aí eu vou dar moral pra minha sogra hoje. 4-0, quer que eu fale da sogra? Godoy tava do lado. Godoy falou, graças a Deus que a minha morreu, né? Godoy falou, isso é um absurdo, Godoy, você falar uma coisa dela. Você falou sim. Você falou, que bom que morreu. O que é isso, Godoy? Aí... amava, amava. Você deu graças a Deus. Aí, voltando, o Memphis, craque, certo? Joga muito. Saiu ontem, pá, tá tudo certo. Vamos lá, quem tá jogando bem no Corinthians? O Romero fez o gol contra a equipe do Racing, 43 gols, e é o único cara que desenvolve, que tenta jogar e que não é o craque. Vamos lá, quem tá jogando... Aí o Corinthians, no Campeonato Paulista, pô, ganhou de todo mundo, perdeu só pro São Paulo, era um time com aspecto de 3 volantes. Aí veio o seu Orlando, interino, né? É igual vice-presidente, vice-prefeito. Os caras que é vice-presidente, ele fica vendo os caras, fala lá, tá vendo? Falei, desgraçado. Aí o vice-prefeito, tá vendo? Fez lá aquele negócio, avisei. Quando eu assumir, você vai ver. Eu falei que não era pra assinar. Eu falei, torcendo pro cara morrer, torcendo pro cara ficar aleijado, torcendo pro cara bater o carro, né? Pra pegar as coisas, né? Tá viajando. Falei, olha lá. Pegou lá. É isso. Agora, interino, meu irmão, você vai jogar contra o time do Racing. Aí você vai jogar com o Flamengo. Você coloca o Carrilho do lado, né? Lá direito. Pra marcar o Ito, Lucas. Não, brincadeira. Não, aí você bota 2 volantes. Aí você bota o Ranieri pra correr que nem um desgraçado. Foi o pior jogo dele, mas ele é bom de bola. E o Bidon pra ficar com Gerson do lado direito. O De La Cruz marcando enfincado. Aí você pega o De Rascaeta, que é um monstro. Aí você pega o volante, que é o De La Cruz, o outro... Pulgar. O Pulgar, que é um baita do volante. A chegada do Wesley, Aí o treinador vai, sai o Memphis, aí o Nenê, zagueiro, de vez de proteger a zaga, o Orlando, o zagueiro, bota o Igor Coronado. Coronado tá voltando, pô. Coronado nele. Aí o que o Flamengo fez? Pá. Era pra ser uns 8. Mas o problema não é perder. Não, era pra ser uns 8. Era pra ser uns 8. Era mais. Não, era pra ser uns 8, Veloso. As 3 defesas que o Hugo fez. As bolas na trave. E aí também a gente sabe que a gente jogou. E o Godoy sabe que foi um... A gente tira o pé. No segundo tempo tirou. Tira o pé. Vocês não sabem o que é tirar o pé. Vocês que não jogaram no Maracanã, no Morumbi, não apitaram, vocês não sabem o que é tirar o pé. O cara pega a bola, joga pro lado, né, enrola, porque não quer humilhar o adversário, tem o respeito. E isso aconteceu ontem. E aconteceu, porque se força, era 8-1. Mas a minha pergunta para vocês 3 não é o jogo de ontem. É tudo que eu coloquei. Você sair fora da pré-Libertadores, você estar na Sul-Americana e você tá na 3ª posição, com 4 pontos. Qual é a bagunça? Qual é a bagunça dos jogadores? Era o Emiliano? Era o Ramon? É isso que às vezes eu não entendo, sacou? Eram eles. Eles eram responsáveis por o time não desenvolver. O Corinthians é raça, irmão. O Corinthians é disposição. O Corinthians não é técnica, nunca foi. Mas o que esses caras estão achando aí, que eles acham, porque ganhou um campeonato que tá tudo bem. Aí, em cima disso, para vocês 3, o que o Dorival Júnior tem que fazer para entender o que ele viu, o que ele sabe, o que ele escuta, porque é o seguinte, ô Pica-Pau, quando o dirigente vai te contratar, ou quando o CEO vai te contratar, eles contam só as coisas boas. Então vamos lá, qual a coisa boa? O Memphis, daqui a pouco o Garro tá voltando, o Carrilho joga muito, o Hugo é demais. Não, peraí. Conta do Kaká, conta do Igor Coronado, conta do Matheus Bidu, conta do Hugo, né? Conta do Hector Hernandes. Conta de quem não entra pra jogar, do Thales Magno, que depois que renovou não jogou mais nada. Tem que contar a verdade pra ele. Porque nesse sentido, diga-se de passagem, Cascão,
Léo, o raio que eu parto aí em cima pra saber como é que tá. Senão fica uma hora aqui falando. Faço stand-up aqui da sogra. Quem nunca quis ver a sogra de biquíni? Não, tá apontando pra Já mim. viu? Não. Já viu pelada? Tá doido? Você? Não, nunca vi. Você? Vocês nunca fizeram só ir pra sogra? O que você comeu? O que Não, não, vocês nunca fizeram. Ah, só eu, né? Só eu que fiquei olhando minha sogra. Tá Esses bom. pensamentos aí só você não, tem. Tá bom. Vamos lá, voltando. Volta. Voltando. Volta Aí mesmo. você pega. O Júnior dá jeito nisso? O que o Júnior tem que fazer taticamente? O que esses jogadores fizeram e que não estão fazendo mais? Porque eles derrubaram a comissão técnica. Derrubaram. Derrubou ou não derrubou? Derrubaram, principalmente Pra você, a declaração derrubou ou não do derrubou, Godoy? Sim. Derrubou ou não? Derrubou, irmão. Declaração. Vê se os caras derrubaram o Zubeldia. Vê se não derrubaram o Pedro Caixinha lá no Santos. Presidente, Neymar, fazendo... Que, por sinal, o Neymar de treinador também é ruim, hein? A primeira estreia dele foi ruim. Não, a primeira estreia dele de treinador foi ruim, porque ele ficou lá nos camarotes, perdeu pro Bragantino, que, por sinal, tá com 13 pontos. Não, 11, acho. Tá em terceiro lugar. Terceiro lugar, tá 14, tá o Flamengo. 13 o Palmeiras. 13 o Palmeiras. Ele tá empatado com o Palmeiras, tá com 13 pontos, sim. 13 já? 13, ganhou 4, empatou 13 uma. pontos. Ganhou 4 seguidas, empatou uma, tá com 13 pontos. Sabe quem é o treinador? O Seabra, que foi mandado embora injustamente com o presidente do Cruzeiro, que chegou lá também e fez que o Dudu vá embora. Não, é uma zona que esses caras fazem, que vocês não têm ideia. Aí, Veloso, dá pra entender o que o Dorival pode fazer, qual a ideia do time. Vamos lá, e quem tá jogando no Corinthians? Quem tá jogando? Quem vinha jogando bem, vamos descartar. Não dá pra descartar, mas sem contar o jogo de ontem, vamos botar uma média, o Ranieri no meio vinha jogando bem. Era um jogador que se tornou importante. Eu acho que o Júnior começa a pensar em armar o time muito por esse cara ali no meio. Agora, o Dorival, acho que ficou preocupado ontem com o que ele viu. O problema de tudo, que você disse, não é perder de 4, que já é um vexame, né? Já é uma tragédia você ser goleado dessa forma. Mas a forma como o Corinthians perdeu de 4 sem esboçar nenhum tipo de reação, né? Era para ser bem mais. É bola na trave, é o Hugo que depois se recuperou. O Hugo começou mal o jogo. O Hugo estava intranquilo no jogo de ontem, enfrentando o Flamengo. Essa aí já era para ter o Arrascaeta, se acerta o gol também, era mais um. O Hugo estava inseguro ontem, no começo do jogo principalmente. As bolas que foram, as duas primeiras que foram no gol entraram. E aí ele ficou inseguro, aí deu uma bola para o Pedro fazer o terceiro gol. E no segundo tempo aí ele reagiu, começou a se concentrar, entrou no jogo e foi importante até para o vexame não ser maior. Mas acho que a reação do Corinthians dentro do campo preocupou o Dorival. O Dorival chega hoje para começar o trabalho, acho que tem tudo, e tem o elenco, e tem tudo para fazer um bom trabalho, mas ele vai ter que colocar esses caras para jogar de uma forma diferente. Vamos lá. É isso que eu vou até passar a sua para ele. E aí, daquilo que o Veloso falou, depois eu vou mostrar os gols, que por sinal, eu respeito as pessoas e opinião, eu vejo tudo. Vejo tudo mesmo, gosto de ver tudo. Hugo, fica tranquilo, cara. Tem gente que comenta, mas não é comenta, porque você é um goleiro extraordinário. E você saiu do Flamengo, você é 1 milhão de vezes melhor que o Rossi. Mas 1 milhão. Eles sentem uma falta, uma inveja, uma dor de cotovelo porque você saiu. Não esquenta a cabeça não, filho. Você tem muito crédito. Perder pro Flamengo, eu já perdi também de 5. Já perdi de 4, já ganhei de 4 também. Né? Já ganhei título contra o Flamengo, que foi o único jogador da história que fez gol aqui, Flamengo e Corinthians, fui eu. E ganhei a Supercopa com o gol meu, cruzamento do Giba. Não esquenta a cabeça não, filho. Você tem muito crédito. Agora, quem precisa de crédito são os outros jogadores. Porque o que eles estão fazendo, parece que eles são tudo Pelé, Souza. Craque, o Dorival vai ter trabalho. A gente já tinha falado disso. Já que o Corinthians vai precisar ir no mercado, contratar alguns jogadores. Eu não entendi ontem porque o Carrijo do lado, de verdade. O Carrijo para marcar o jogador mais rápido do Flamengo ainda pelo lado... Mudou o esquema. Mudou o esquema. 4-4-2. Mas ele colocou o Carrijo lá aberto. Carrilho de um lado e o Romero do outro. Não, e para pegar o Ayrton Lucas, que é o jogador mais rápido pela contrário, beirada. né? Você pode até deixar os dois jogando, mas no meio, né? No meio. Fica os dois volantes, os 3 volantes, os dois juntos, né? Mas aí os 2 zagueiros, o Orlando e o Nenê... Pô, vocês estão de sacanagem, velho? Meio campo do Flamengo ontem amassou o meio campo do Corinthians. Foi uma discrepância muito gigante. Né? Os caras pareciam que estavam jogando uma final e o time do Corinthians... É aquilo que eu falei do Emiliano quando ele deu... Lembra Palmeiras e Corinthians? Um entrou a 100 por hora, outro entrou a 20? Foi a mesma coisa, o Corinthians entrou a 20... Não estou dizendo, craque, não estou dizendo que é o fim do mundo pro Corinthians. Mas não é mesmo. Não é o fim do mundo.
Mas assim, quando você perde um preocupante, clássico né? e o treinador diz assim, não, mas a gente ganhou lá. Aí você diz pro treinador, você passa a informação pro atleta, não, tá tudo bem, você pode ir. E a gente sabe que no futebol, em time grande, você é cobrado toda hora. Então eu falei aqui, o Dorival vai ter trabalho, ele vai organizar esse time. Mas tem um elenco. Tem um elenco, mas ele precisa de peça. Não, Ó, não, o Corinthians não tem um jogador hoje... Olha lá, qual Craque, time que tem, Souza? craque, ó, Só tem 2 times, Souza. eu sei. Só tem 2. Se o Alan Patrick sair do Inter, tá morto. Só o Palmeiras e o Flamengo. Mas o que o Júnior tem é que a maioria dos treinadores não tiveram. Eu sei, mas assim, ó, o que eu falo é um jogador rápido de beirada. Mas você faz o esquema. Mas o Corinthians não tem esse Tudo jogador bem. que hoje é fundamental. Eu não sei se é, Souza, se dá desculpa. profundidade. Não sei se é. Fala a verdade, não sei. Não, eu entendo isso. Mas você pode fazer outros esquemas. Pô, o Abel botou 2 lateral esquerdo, 2 lateral direito, jogou com 3 zagueiros, jogou com 2 zagueiros, jogou com 3 volantes. O Abel fez isso de uma maneira incrível. O Corinthians não é o Corinthians que é aquele jogador usado ruim. O Corinthians tem jogadores muito bons. Não, tem. Agora tem que entender como é que eu uso isso. Como é que eu uso isso, Godoy? E como é que você viu isso aí? Concluiu o teu raciocínio? Concluí. Não, eu que mando, Godoy. Eu já tirei ele. Ele Se não você não gostou, quiser não. falar também, eu chamo sua sogra. Eu faço pra ela ressuscitar. Que isso. Mas eu ficaria feliz, porque ela me amava e eu gostava muito dela. Mas A gente sempre gosta mais da sogra do que da mulher mesmo, né? principalmente porque ela entrega a filha pra gente. Mas concorda com a entrega. O craque Neto, o comentário do Veloso e do Souza aqui e o teu, mostra que com todo o conhecimento que o Júnior tem, o Dorival Júnior, ele vai precisar do quê? Do jogador. Para o jogador realizar aquilo que ele determinar e para o jogador ter condições de jogar. Isso aí mesmo. Então, com todo o conhecimento do técnico, ele precisa do jogador. E o Corinthians, no momento, está passando por um processo preocupante, que é o condicionamento físico. É só ver esse lance aí. Condicionamento físico dos jogadores. Caiu de produção, de rentabilidade, de rendimento, o grupo, individualmente. E aí, o ciclo de preparação foi feito para o Campeonato Paulista ou foi feito um ciclo com base para o ano todo, para o calendário, pelo menos até a interrupção do meio do ano? Então, esse é preocupante. Agora, teve uma solução de continuidade do trabalho da comissão anterior e chegou uma comissão nova. Quanto tempo vai demorar para esses jogadores que não estão se cuidando ou aqueles que não estão em condição mesmo natural, né, naturais, de rendimento físico, quanto tempo vai demorar para recuperar esses jogadores? Dá uma olhada nas 2 jogadas aí, ó. Olha. Não, passeando. Ó, os caras passeando. Parabéns ao Flamengo. Se o Flamengo disputar a Champions League com esse time aí, meu irmão. Mas tá um mundial com os times da Europa. Não, te falar, com todo respeito ao Palmeiras, ao Botafogo e ao Fluminense. O Flamengo, meu irmão. O Flamengo é o melhor time do Você falou o Flamengo é um dos maiores absurdo. times do mundo, meu irmão. Do que eles estão jogando é impressionante. É impressionante. Mas você viu o De Arrascaeta correndo? Pra caramba. Você viu o Wesley? Você viu o Ayrton? Você viu o Gerson? Você viu o Pedro marcando? Mas quem vocês são aí do Corinthians? André Ramalho, Carrilho. Mas o Carrilho, o que você é? Pô, tá de brincadeira. E aí, nação, o que vocês acharam aí dos comentários do craque Neto? Foi isso aí que ele falou. Que o Flamengo se compara a equipes aí da Champions League, que o Flamengo jogaria tranquilamente a Champions League, enfrentando equipes aí como o PSG, o Paris Saint-Germain. É o que o craque Neto fala ali. Ele tá pé da vida com o Corinthians, não é por menos, porque acho que ninguém esperava esse 4-0. Não sei se a diferença entre Flamengo e Corinthians é um 4-0, porque é um placar assim assustador. Eu acho que nem o mais otimista aí, torcedor do Mengão, esperava esse resultado. Foi um resultado assim acachapante. O Flamengo jogou muito tranquilo, e realmente ali, como o Neto fala, o Flamengo claramente tirou o pé do acelerador, porque poderia ter sido mais, inclusive. Se o Flamengo continua jogando o que estava jogando quando termina o primeiro tempo ali e tá 3-0 no placar, se o Mengão não tira o pé do acelerador, poderia ter sido ainda
ainda mais. Quero colocar a tabela aqui do Brasileirão só para a gente dar uma olhada rapidinho como que ficou essa tabela. Na tela, então, o Mengão em primeiro lugar, o Mengão com 14 pontos, tá? O Palmeiras que perdeu para o Bahia aí deu 1-0, então o Mengão é o líder, segue o líder, tá? O Bragantino tá fazendo um bom Brasileirão também aí e o Cruzeiro fecha o G4 do campeonato. Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar na próxima rodada do Brasileirão aí. Agora que o Mengão pegou essa dianteira aí, é manter. É manter, porque a gente quer muito esse título. O Palmeiras aí que vai pegar o Vasco, tá? Fora de casa. Enquanto o Flamengo, como eu falei, pega o Cruzeiro. Por enquanto, é isso. Tô muito feliz com o resultado. Tô muito feliz com o 4-0. E o que vocês acharam aí da reação do craque Neto? Ele tá... Não é por menos. Deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like. Deixe o seu se inscrever-se no canal aí para sempre receber todas as atualizações do Mengão em primeira mão. Muito obrigado pela sua audiência. Todos os créditos aos donos da bola. Saudações rubro-negras. Até o próximo vídeo.